Então, a gente vai falar um pouco sobre o princípio de Dirichlet, que também é conhecido como o princípio da casa dos pombos ou princípio das gavetas. Casa dos pombos, ou ainda como princípio das gavetas. Olha só, então, a gente pode enunciar da seguinte forma. Se a gente tem n mais 1 pombos, se n mais 1 pombos são colocados em n gaiolas. Sendo assim, pelo menos uma gaiola deverá conter no mínimo 2 pombos. Certo? Então, olha só, ele está dizendo assim, que se eu tenho mais pombos do que número de gaiolas, pelo menos uma gaiola vai ter que ter mais de um pombo, certo? Parece bem óbvio, mas a gente pode utilizar essa ideia aí na resolução de muitos problemas de lógica que aparecem em concurso, em Olimpíadas e tudo mais. A ideia é a gente sempre pensar o pior caso, certo? O caso, assim, aquele mais inesperado, né? Que nada dá certo. Pensar para o pior caso. Se a gente conseguir resolver a situação para o pior caso, uma situação mais favorável, né? Um caso mais favorável, certeza que vai ser satisfeito também. Então, vamos fazer 3 exemplos para entender a ideia do princípio da casa dos pombos. Primeiro exemplo. Olha só. Quantas pessoas, no mínimo, deve haver para garantir que 3 delas tenham nomes que comecem pela mesma letra? Então, vou resumir esse exemplo aí. Eu quero que 3 pessoas tenham nomes que comecem com a mesma letra, nomes com a mesma letra. Vou resumir. Então, a pergunta é, gente, quantas pessoas que eu tenho que ter, no mínimo, para garantir que isso acontece? Então, digamos que eu estou numa sala de aula. Quantos alunos eu teria que ter para garantir que eu tenho 3 alunos, 3 pessoas que têm nomes com a mesma letra? Certo? Então, vamos pensar no nosso alfabeto. Nosso alfabeto tem 26 letras. Então, vamos pensar no pior caso. Eu começo a perguntar o nome dos alunos e cada aluno tem um nome com uma letra diferente do alfabeto. Então, eu tenho 26 alunos, cada um com um nome diferente, com inicial diferente. Beleza. Aí, eu vou continuar perguntando para os outros alunos. Novamente, eu tenho mais 26 alunos, cada um com uma letra do alfabeto. Então, olha só, eu já tenho 52 alunos, certo? E agora eu tenho 2 alunos, né, com a mesma letra do alfabeto. Eu quero ter 3. Então, se eu tiver mais uma pessoa, com certeza isso vai acontecer. Então, eu tenho que ter no mínimo 53 pessoas para garantir que 3 delas têm um nome que inicia, né, com a mesma letra. Deu para entender? Claro que pode acontecer, gente, que eu pergunte para 3 pessoas e as 3 já têm um nome com a letra A, por exemplo. Certo? Mas esse é um caso muito favorável. A gente tem que pensar no pior caso. O pior caso é se eu for perguntando o nome das pessoas e nenhuma delas tiver nome, né, com a mesma letra. Então, 26 pessoas, nenhuma tem nome com a mesma letra. Aí eu pergunto para mais 26 pessoas e todas têm também nome com as 26 letras do alfabeto. Então, eu já tenho 2 pessoas com cada letra do alfabeto. Aí, se eu acrescentar mais uma a esse grupo, aí com certeza a letra do nome dessa pessoa vai ser repetida com uma dessas, então eu vou ter 3 pessoas com nome
que inicia, né, com a mesma letra. Segundo exemplo. Quantas pessoas a gente precisa ter em um auditório para ter certeza de que pelo menos 2 delas fazem aniversário no mesmo dia? Então, agora eu quero ter 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo dia. Opa. Vamos lá, vou ler a pergunta de novo. Quantas pessoas precisa haver em um auditório para ter certeza de que pelo menos 2 delas fazem aniversário no mesmo dia? Gente, vamos pensar o pior caso. O pior caso é eu ir perguntando para as pessoas e todas fazerem aniversário em dias diferentes, certo? E temos que pensar ainda no ano bissexto, que tem 366 dias. Então, eu pergunto para 366 pessoas e todas fazem aniversário em dias diferentes, certo? Se eu tiver mais uma pessoa, essa pessoa a mais, com certeza ela vai ter que repetir a data de alguma das 366 pessoas. Então, eu tenho que ter no mínimo 367 pessoas. Se eu tiver 367 pessoas, com certeza tem 2 que fazem aniversário no mesmo dia. Pode ser que tenha mais? Sim, mas a gente quer uma quantidade que é certeza que isso acontece. Por isso que a gente pensa no pior caso. Se a gente conseguir resolver o pior caso, um caso mais favorável, com certeza também será resolvido. E o terceiro e último exemplo. Para a gente encerrar essa aula. Olha só. Eu quero o número mínimo de pessoas em um grupo para que se garanta que necessariamente haja 5 delas que fazem aniversário no mesmo mês do ano. 5 pessoas que fazem aniversário no mesmo mês. Certo? É isso que eu quero. Então, o número mínimo de pessoas em um grupo para que eu tenha garantia que 5 delas fazem aniversário no mesmo mês do ano. Então, vamos pensar. Certo? Eu quero 5. Pergunto lá para 12 pessoas, elas fazem aniversário em meses diferentes. Então, eu tenho 12 pessoas que fazem aniversários em meses diferentes. Pergunto para mais 12 pessoas, elas também fazem aniversários em meses diferentes. Até agora, eu tenho 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo mês. Mais 12, eu vou ter 3 pessoas que fazem aniversário no mesmo mês. Mais 12, eu vou ter 4 pessoas que fazem aniversário no mesmo mês. Se eu tiver mais uma, com certeza eu vou ter 5 pessoas que fazem aniversário no mesmo mês. Então, 49 pessoas. Recapitulando, eu tenho que ter 49 pessoas para garantir que 5 delas fazem aniversário no mesmo mês. Pode ser que num grupo com menos pessoas eu já consiga isso? Sim. Mas para a gente garantir, a gente tem que pensar no pior caso. O pior caso seria eu ter 48 pessoas e 4 em cada mês. Bem certinho. Aí uma próxima pessoa teria que repetir o mês, teria 5 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Então a gente sempre pensa o pior caso, aqueles problemas de retirar a meia da gaveta sem olhar a cor, quantas meias que eu tenho que retirar para garantir que eu vou pegar um par, né, de meias da mesma cor. Sempre pensa no pior caso. Pode ser que a pessoa retire 2 meias e já pegue o par certo, mas pode ser que ela tire todas as meias da gaveta para depois pegar certo. Então a gente sempre tem que pensar no pior caso, ok?